Nós sabemos muito bem que nós temos explorado a Escritura no livro de Lucas, Lucas capítulo 14. Esta é a Escritura que nós estamos explorando do versículo 25 a 35, tornou-se o pilar fundamental, tornou-se uma Escritura muito familiar para vocês, e ele diz no versículo 25 de Lucas 14, que grandes multidões estavam caminhando com Jesus, e voltando-se para ela, ele disse, se alguém vem a mim, e ele diz que Deus deu favor, Deus tornou-se favorável, ele demonstrou compaixão, amor e misericórdia quando ele se voltou para ele, porque ele permitiu que eles andassem com ele. Mas então ele voltou-se para eles e disse, se alguém vem a mim e não odeia pai e mãe, esposa e filhos, irmãos e irmãs, sim, e até mesmo sua própria vida, esta pessoa não pode ser meu discípulo. Você está falando com uma geração que tem colocado em primeiro lugar e super entesourado a família. Famílias são o centro das suas vidas, atividades. Mamãe, papai, a mamãe cuida da sua vida, cuida de você, até ela ter certeza que você está estável, você está firme, que você agora está estabilizado, você se casa, ela continua te acompanhando para ter certeza que você é um bom marido, boa filha, qualquer que seja o caso. Então ele diz, tem que odiar. O Senhor está falando aqui a respeito do potencial da família de impedir a tua peregrinação para o reino de Deus. Ele diz, cuidado, ele espera que você dê prioridade a ele, ele tem que vir antes de qualquer outra pessoa quando você recebe Jesus. O Senhor está tentando dizer o que significa ser nascido de novo, receber Jesus como Senhor e Salvador. Então ele diz no versículo 27, e aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. O Senhor aqui está falando a respeito de crucificar a carne. O Senhor Jesus, naquele lugar, está falando a respeito do fato de que você tem que perder o grão de trigo no livro de João 12, 25. Ele diz o seguinte, que, novamente, João 12, 25, ele diz, novamente, todo aquele que ama a sua vida perdê-la, ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Ele diz, no versículo 24, em verdade vos digo, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, não cair na terra e morrer, continuará só, mas se morrer, produzirá muito fruto. Todo aquele que ama a sua vida, perdê-la, ao passo que todo aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Então, quando ele falou no livro de Lucas 14, 27, ele disse, e aquele que não carrega a sua cruz e não segue não pode ser meu discípulo. Jesus essencialmente estava dizendo que este paradigma está sendo estabelecido por Deus de que a vida vem da morte, a morte tem que vir primeiro. Que se você quiser ser um cristão nascido de novo, primeiro você tem que morrer para você mesmo. Então é isto que esta geração deste tempo presente não fez. Eles não gostam de morrer para si mesmos. E ele está dizendo que o verdadeiro evangelho é este aqui, este evangelho da cruz de morrer para si mesmo. É o verdadeiro evangelho que Jesus trouxe. E a igreja deste dia presente está ensinando o evangelho da prosperidade. O evangelho que o Senhor apresentou para nós, se você olhar no livro de 1 Coríntios 15, eu vou ler dos versículos de 1 a 4, ele diz, 1 Coríntios 15, de 1 a 4, o verdadeiro evangelho da cruz, o verdadeiro evangelho que tem que navegar a sua vida. 1 Coríntios 15, de 1 a 4, ele diz o seguinte, ele diz, irmãos e irmãs, quero lembrar-lhes do evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos. Então, ele está dizendo que o evangelho de Jesus traz salvação. E isso deve te fazer questionar toda a definição de salvação. O que significa ser salvo? Será que estes cristãos modernos deste dia presente que estão andando por aí estão salvos? Mas há alguns padrões, algumas marcas registradas, algumas etapas que você
tem que conquistar quando você nasce de novo. Então, entre elas, ele diz aqui, você tem que centralizar Jesus primeiro acima de irmão, mãe, pai. Jesus tem que vir primeiro quando você é salvo. O Senhor está definindo a igreja que eu vi no Reino da Glória naquele 29 de julho de 2009, quando ele liberou o cavaleiro do cavalo amarelo, aquele que trouxe o coronavírus. Ele estava definindo a igreja que vai entrar no paraíso, no Reino da Glória, no novo céu, na nova terra. E ele está dizendo sobre o qual o evangelho pelo qual vocês são salvos, desde que se apeguem firme à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês terão crido em vão. Então, novamente, ele está advertindo que ao verdadeiro evangelho, então a apostasia, a vaidade, aqueles que creram em vão agora. Esta é uma poderosa escritura aqui no livro de 1 Coríntios 15, de 1 a 4. Então, no versículo 13, ele diz, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi como o mais importante. Então, agora ele está definindo o evangelho que deve navegar a sua vida, a igreja deste tempo moderno. Veja, a coisa mais importante é, número 1, que Cristo morreu. Ele está dizendo que tem que acontecer morte, tem que ter a morte do eu. Ele diz que Cristo morreu. E número 2, ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu pelos nossos pecados. Então ele diz, segundo as Escrituras. Então, número 1, Cristo morreu. Número 2, morreu pelos nossos pecados. Então ele diz, ele foi sepultado. Quando ele morreu, ele foi sepultado e desceu. O batismo pelo qual você passa, quando você também morre com ele, então ele foi ressuscitado. Este é o evangelho que deve estar navegando a sua vida, que deve estar manifestado em sua vida de tal forma que você projeta e você foca para o dia da ressurreição, para a vida eterna. Você tem que estar conduzindo a sua vida e projetando a sua vida em direção à vida eterna, em direção ao reino eterno de Deus e nada menos do que isso. E ele está dizendo muito claramente que todo aquele que vem até ele não odeia pai e mãe, esposa, filhos, irmãos e irmãs, sim, até mesmo a sua própria vida. Esta pessoa não pode ser seu discípulo. Que evangelho impressionante! Eu vejo Nova Delhi sintonizado, Douala, Camarões, eu vejo Glasgow, eu vejo Abidjan, eu vejo muitas nações, Nairobi, Dejan, muitos lugares sintonizados. New Jersey. Mas você está ciente de que a igreja de hoje não tem ensinado o verdadeiro evangelho? Ele diz que o verdadeiro evangelho tem morte, a não ser que você não tome a sua cruz. Jesus morreu pelos seus pecados. Ele foi sepultado e ressuscitado. Estes são os padrões básicos do evangelho. Vocês têm que estar desejando e ansiando pela ressurreição que ele trouxe para vocês. Vocês devem estar ansiosos por morrer para vocês mesmos. Caso contrário, vocês não verão o reino da glória. Aleluia! E ele continua dizendo, qual de vocês que quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se ele tem dinheiro suficiente para completá-la? Em outras palavras, quando parece que é de graça para vocês, sim, ele trouxe de graça. Quando a graça parece que a graça é de graça, mas quando você entra na graça, ele diz, não. Quando a graça está no seu coração, há algumas verdades que são imputadas em você. Aleluia! Há uma responsabilidade da sua parte. E se você ler o livro de Mateus, agora, quem é este que pode viver assim? Vamos ver Lucas do 31 em diante, ele diz, da mesma forma, ele agora usa isso. Imagine que o rei pretende sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa em como fazer paz com ele. Então, versículo 33, ele diz, da mesma forma, ele, significando que ele está fazendo um paralelo com o preço da salvação, daquilo que é requerido para você nascer de novo. Da mesma forma, agora ele traz de volta a vocês. Da mesma forma, ele diz, 33, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui não pode ser meu discípulo. Ele disse, renunciar aos bens
Você tem que renunciar os bens. Você está vivendo numa geração onde as pessoas amam os bens e propriedades e coisas. Então, ele estabelece alguns requisitos aqui da salvação cristã. Número 1, que Jesus tem que vir primeiro na sua vida antes de qualquer pessoa e antes de qualquer coisa. Número 2, você tem que morrer para você mesmo como aquele grão de trigo, que se ele não cair no chão e morrer e germinar, ele não pode ressuscitar. A não ser que você seja batizado na água, você não pode ressuscitar com Jesus. Se você não morrer para você mesmo, você não pode ver a vida eterna. Então ele diz que caso contrário, você será um apóstata, você não terá conseguido construir a torre, você será um apóstata e as pessoas e os demônios vão rir de você no inferno. Você não costumava ser um pastor? O que você está fazendo aqui no inferno conosco? Então, nós éramos de gangues de drogas aí lá andando com mulheres. Então ele está dizendo que aquelas pessoas que construíram só metade da torre, então ele está dizendo que o rei está vindo, o rei que está vindo é mais forte do que vocês. Por que você não pergunta os termos de paz? Ele está dizendo que todos devem obedecer a Jesus quando ele estabelece esta condição para a salvação. Por quê? Porque ele diz que ninguém pode lutar contra o Senhor, contra Jesus. Ele é muito mais forte do que você, muito mais. Você tem que se submeter. Mas quem são estes que podem viver desta forma, onde pai, mãe, filhos são tão importantes? Quando irmãos e irmãs são muito importantes nesta vida, quem é que pode entregar a sua vida para ser morto, sacrificando sua vida pelo Evangelho? Abram comigo no livro de Mateus, capítulo 8, eu vou ler os versículos 19 e 20, ele diz o seguinte, versículo 18, quando Jesus viu a multidão ao seu redor, ele deu ordens para atravessarem para o outro lado do mar. Então o mestre da lei aproximou-se dele e disse, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. Versículo 20 de Mateus 8, Jesus respondeu, as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a sua cabeça. Em outras palavras, se você quer me seguir, eu vejo que você está no conforto, você está vivendo de acordo com os confortos deste mundo, mas se você é um cristão nascido de novo que está indo para o céu, você tem que renunciar os bens, os prazeres desta vida, o conforto desta vida. Você tem que ser como eu. Eu não tenho quarto, eu não tenho colchão, eu não tenho um travesseiro meu. Este é o convite para a salvação, quando ele está dizendo para este homem, este fariseu, este mestre da lei, que todo aquele que quer ser nascido de novo e ser meu seguidor, um cristão, tem que ser capaz de viver de uma forma que eles rejeitam este mundo, eles odeiam este mundo. Versículo 22, versículo 21, ele diz, outro discípulo veio e disse, Senhor, deixa-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus lhe disse, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. Em outras palavras, o Senhor está dizendo que aqueles que estão espiritualmente mortos, se você tiver tempo de ler Efésios capítulo 2, 1, Efésios 2, 1, ele está se referindo às pessoas que estão espiritualmente mortas. Estão espiritualmente mortas. Ele está se referindo àqueles que não nasceram de novo. E ele diz aqui, Efésios 2:1, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês costumavam viver quando vocês seguiam os caminhos deste mundo. E o príncipe da potestade do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que são desobedientes. Então, é isto que ele quis dizer com os mortos enterrar seus mortos. Jesus foi muito duro quando ele veio falar a respeito da eternidade. Eu vejo vocês na Índia, em Delhi. Eu vejo vocês em todo o mundo. Ele está dizendo que Jesus foi tão duro quando ele veio para falar a respeito da eternidade, porque ele sabe que a eternidade dura para sempre. Ele sabe que esta vida é muito ilusória. Vocês que estão em Washington, esta vida é muito ilusória, você não pode ver. Eu vejo vocês na Coreia do Sul.
Namíbia, todos os lugares, França, ele está dizendo aqui muito claramente que você tem que odiar esta vida. Mas quem é este que pode viver desta forma, povo abençoado? Quem pode viver este tipo de vida? Então, ele essencialmente está exaltando a eleição de Deus nesta vida. Veja o versículo 10 do mesmo Efésios 2, ele diz: porque nós somos feitura de Deus, criados em Cristo Jesus para fazer boas obras, que Deus de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Deus já muito antes preparou um povo para os quais ele iria revelar esta verdade. Ele iria revelar esta verdade para algumas pessoas. Há algumas pessoas que iriam crer. Então, quem são aqueles que podem renunciar à sua vida, a não ser que Deus tenha uma eleição sobre você? Isto realmente está exaltando a eleição de Deus. Aleluia! Não importa quão terríveis sejam as coisas, ou quão desconfortável, você escolhe Jesus para morrer para você mesmo, odiar a família, renunciar aos bens. Vejam os livros do Apocalipse 6, 9. Quando agora a tribulação vem, a mesma coisa se aplica, que é a eleição de Deus que vai te empurrar, o próprio Deus usando a sua graça soberana para abrir os olhos do seu coração, para que você veja que há um reino muito maior preparado para você, para que você possa descartar esta vida, descartar a perseguição desta hora. Então ele está dizendo em Apocalipse 6, 9, ele diz: e vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamavam em alta voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então a cada um deles foi dada uma veste branca, e foi-lhes dito que esperassem um pouco mais até que se completasse o número dos seus conservos, irmãos e irmãos que deveriam ser mortos pelo Evangelho, pela palavra de Deus e pelo testemunho de Jesus. Quem é este que pode fazer isto, que aceita ser decapitado pelo Evangelho por causa de Jesus, a não ser que você recebeu a eleição de Deus? Então, nesta escritura de Lucas 14, 25 e 26, ele diz que ninguém pode dizer isto, ninguém pode odiar pai, odiar mãe, odiar esposa, odiar filhos, odiar irmãos e irmãs e a sua própria vida, e odiar os bens, a não ser que Deus os ajudou através da soberana graça do Espírito Santo. Então, é simplesmente baseado pela soberana graça de Deus sobre a humanidade. E ele dá o exemplo de Daniel, quando foi dito a Daniel para adorar o ídolo ou ser morto. Na cova dos leões ele escolheu adorar ao Senhor. Quem pode fazer isto, a não ser que haja uma eleição de Deus sobre a sua vida? E você vê muito claramente os jovens hebreus. Em Daniel capítulo 3, quando foi dito a eles, Sadraque, Abesaque e Abednego, foi dito a eles para adorarem a estátua, eles rejeitaram e disseram: não, nós preferimos morrer no fogo. É melhor você aumentar a fornalha 7 vezes mais quente e nos matar lá. Nós preferimos ser incinerados lá do que adorar o ídolo. Quem pode fazer isso, a não ser que haja a soberana graça de Deus, que a eleição sobre eles abriu os olhos do coração deles para eles verem que um reino maior está vindo. Como este que fala com vocês, ele viu a Nova Jerusalém, o reino da glória. Por isso que ele é capaz de entregar a sua vida e morrer pelo Senhor nesta missão. Então vocês precisam entender que vocês não podem brincar com a sua salvação. Somente a eleição de Deus pode te ajudar. Vejam Daniel capítulo 1. Eles eram refugiados, os jovens hebreus eram cativos em Babilônia. Jerusalém tinha sido destruída, incendiado, e as pessoas morreram aos milhares. Os mesmos que mataram as pessoas em Jerusalém, quando eles trouxeram a comida do rei, eles recusaram. Quem pode fazer isso, a não ser que haja uma eleição de Deus? Somente isso. Não brinque com a sua salvação. A eleição de Deus está sobre você. Não brinque. Ele diz que seguir a Jesus exige total obediência a Deus, total fidelidade a Deus, uma vida sacrificial como Jesus viveu. Ele diz: focado no céu,
tendo um caráter santo, um estilo de vida santo, um estilo de vida justo, uma vida de temor de Deus, de reverência a Deus, amar a Deus, o Pai, mais do que qualquer outra coisa, como Jesus fez. Uma forma justa de viver e então ensinar aos seus filhos para estarem mortos para este mundo, perseguidos por Deus, abusados pela humanidade por causa de Deus, caluniados, difamados, blasfemados, focado exclusivamente na missão de Deus. Foi isto que ele quis dizer aqui quando ele disse que muitos estavam seguindo com um conhecimento superficial. Eles pensavam que estavam seguindo Jesus, estavam andando com ele, mas há tantos na igreja deste dia presente que estão andando com Jesus, andando com ele, vindo com Jesus, mas não são seguidores. Se você é seguidor de Jesus, você aprende dele. Você aprende o exemplo justo dele. Você vive pela palavra dele, obediência a Deus, fidelidade a Deus, vida sacrificial, focado no céu, caráter santo, caráter justo, amando a Deus mais do que tudo, mortos para este mundo, perseguidos por este mundo, abusados por este mundo, abusados pelos homens, focados exclusivamente na missão de Deus. Aleluia! Então, onde quer que você esteja, no seu quiosque, na sua loja, você é um advogado, ou é um bancário, ou você está no seu lugar de trabalho me seguindo hoje na cidade de Nairobi e outras cidades em Ásia, Europa, Estados Unidos, eu vejo que muitas cidades estão sintonizadas na Europa. A minha pergunta para vocês é esta: você é um seguidor de Cristo ou você está vindo apenas celebrando Jesus, seguindo Jesus e desfrutando dos oráculos, desfrutando das coisas boas da casa? Então, se você quer se casar, este é o melhor lugar para se casar. E se você quer as coisas por conveniência, você vai lá. Eles estavam apenas seguindo-os, ele estava dando pão, levantando aleijados, eles estavam simplesmente desfrutando dele. Então ele virou e disse: você sabe o que significa me seguir? Então a minha pergunta para vocês é: vocês são seguidores de Jesus ou estão simplesmente seguindo? Vocês em muitos lugares em Nova Jersey, muitos em Charlotte, Carolina do Norte, muitos em todo o mundo, Nairobi, Mombasa, Nigéria, Lagos, Cape Town, Alexandria, Casablanca, Marrocos, Singapura. Muitos estão simplesmente viajando com Jesus hoje. E que declaração quando o Senhor vira-se para eles e fala: espere um momento, você sabe o que significa me seguir? Você tem que odiar pai, odiar mãe, odiar esposa, odiar filhos, odiar irmãos e irmãs que estão tentando impedir a tua peregrinação para o reino da glória. Se eles estão apoiando Deus, isso é muito bom, você se move com eles. Mas ele está dizendo que quer eles apoiem Deus ou não, quer eles te sigam ou não, Jesus tem que vir primeiro antes do que qualquer outra pessoa em sua vida. E ele diz: você tem que ser capaz de perder a sua vida por ele. E ele diz: você tem que ser capaz de odiar os bens. Quem pode fazer isso hoje? Veja o livro do Apocalipse, capítulo 7, 14. Veja aqueles que têm eleição de diz. E ele disse: Senhor, tu sabes. Então ele disse: estes são aqueles que vieram da grande tribulação. Eles lavaram as suas vestiduras e os alvejaram no sangue do Cordeiro. Aqueles que estão diante do reino de Deus, eles desejam dar a sua vida e morrer por Cristo. Eles estão desejando morrer por Cristo. Eles estão desejando morrer pela causa do Evangelho. A eleição de Deus, povo abençoado. Ele está falando a respeito da eleição de Deus sobre eles. Romanos capítulo 1, versículo 15, enquanto eu termino. Aleluia! Que maravilhoso pão da hora do almoço para aqueles no horário da África Oriental. Romanos capítulo 1, versículo 15. E ele diz o seguinte: porque eu não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação, para trazer salvação para todo aquele que crê, primeiro o judeu, depois os gentios. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Aleluia! Se você quer receber o Senhor e ser um seguidor de Jesus,
and enjoy God's election e desfrutar da eleição de Deus and the role of the Holy Spirit in your life, e o papel do Espírito Santo em sua vida, and focus on heaven, e focar no céu, then please repeat the following prayer. então, por favor, repita a seguinte oração. Mighty Father, Poderoso Pai, today I come to you as I am, hoje eu venho a Ti como eu sou, and I open up my heart to you, e eu abro meu coração para Ti, and receive Christ Jesus as my Lord and Savior. e recebo Cristo Jesus como meu Senhor e Salvador. I repent of all my sins Eu me arrependo de todos os meus pecados and receive Jesus in my heart e recebo Jesus em meu coração to be my Lord and my Savior from today on. para ser o meu Senhor e o meu Salvador deste dia em diante. I'm aware of the horror of hell. Eu estou ciente do horror do inferno. I'm aware of the terror of hell, Eu estou ciente do terror do inferno, the torment in hell, do tormento no inferno, the torture in hell, da tortura no inferno, that there is no eternal life in hell, que não há vida eterna no inferno, that hell is unbearable, que o inferno é insuportável, that there is unbearable weeping there, que há choro insuportável lá, unbearable wailing in hell, lamento insuportável no inferno, unbearable darkness in hell, escuridão insuportável no inferno, uncontrollable fire there, um fogo incontrolável lá, unbearable torment, tormento insuportável, unbearable burning, incineração insuportável, everlasting punishment, castigo eterno, unbearable forever smoke. fumaça insuportável, eterna. And that's why today I come to Jesus E é por isso que hoje eu me volto para Jesus and receive Jesus with all my heart e recebo Jesus de todo o meu coração as my Lord and Savior. como meu Senhor e Salvador. Please help me Por favor, ajuda-me that I may focus on the kingdom of glory, para que eu possa focar no reino da glória, that I may make Jesus the priority of my life, para que eu possa fazer de Jesus a prioridade da minha vida, higher than anyone else acima de qualquer outro and anybody else in my life, e de qualquer outra pessoa em minha vida, that I may hate the delusion of this life para que eu possa odiar as ilusões desta vida and focus on the eternal kingdom of God that is coming. e focar no eterno reino de Deus que está vindo. In the mighty name of Jesus, No poderoso nome de Jesus. I am born again, amen. Eu nasci de novo. Amém. Thank you. The Lord bless you, amen. Obrigado. Que o Senhor os abençoe. Amém. The Messiah is coming. Toda shalom. O Messias está vindo. Obrigado. Shalom.